Minha missão hoje é uma missão um pouco mais simples. É uma missão de trazer para vocês os conceitos básicos de gerenciamento de projetos, entender o que é um portfólio de projetos, já que os almirantes qualificados estarão aqui para apresentar o portfólio estratégico da Marinha. Quem sou eu para falar disso? Então, vou apresentar para vocês os conceitos essenciais que a gente entende que dão certo no mundo empresarial e como a gente pode trazê-los para a realidade militar, para a administração pública. Na verdade, isso já foi trazido, né, dentro de diferentes graus de maturidade, mas a gente tem desde iniciativas de projetos mais simples a verdadeiros portfólios coordenados e bem gerenciados. Então, minha missão hoje aqui é, vamos dizer assim, pavimentar a estrada para o que vai ser apresentado na continuidade. Quando a gente pensa num portfólio de projetos, a gente precisa pensar desde a sua raiz, né? O que é o portfólio de projetos? Na verdade, é uma reunião de programas, de projetos, um conjunto do que foi elaborado por aquela instituição para gestão dos projetos institucionais. O projeto em si, né, a gente brinca que a melhor forma de definir projeto é uma atividade com começo, início, meio e fim, né? A gente determina um projeto por uma sequência de atividades que, na verdade, tem um objetivo a ser cumprido. Preferencialmente, quando a gente pensa num portfólio, esse objetivo tem que ser um objetivo estratégico, algo que foi concebido à luz dos objetivos estratégicos traçados no planejamento institucional, mas que vai dar suporte àquelas metas realmente serem alcançadas ao final de um determinado período. Todo projeto vai ter uma determinada duração, se não tem fim, não é projeto, né? E quando a gente está pensando nisso, a gente precisa pensar também no orçamento, que é o que estoura em todo projeto, né? O que a gente normalmente não consegue controlar tão bem, mas o tempo, o orçamento são recursos aí preciosos dentro de um projeto e difíceis de serem gerenciados. Quando a gente pensa num programa, né, assim, eu penso que uma instituição tem uma série de projetos a serem executadas, mas não existem sinergias entre esses projetos, não existem formas da gente gerenciar esse projeto que possam ser formas mais inteligentes. Então, por exemplo, eu penso nas aquisições que precisam ser realizadas para um projeto. Quando eu penso em integrá-los num programa, eu estou buscando coordenar isso por uma metodologia específica. Normalmente eu integro, né? Vou incorporar uma metodologia de gestão de projetos única para aquele programa e vou buscar essa sinergia do que eu posso desenvolver dentro dos diferentes projetos que eu tenho, trazendo inteligência para essa execução. Quando a gente pensa no portfólio, a gente está pensando nessa carteira, nesse conjunto de projetos mais amplo. E isso é muito desafiador, né? Porque quando a gente fala dos projetos estratégicos da Marinha, por exemplo, certamente para escolher aqueles projetos estratégicos foi muito difícil. Foi assim, a gente tem recursos limitados, a gente não tem uma quantidade suficiente de recursos financeiros, humanos, tecnológicos, materiais para fazer tudo que a gente gostaria de fazer. Tem metas que foram definidas no planejamento estratégico, que certamente são metas muito desafiadoras. E como é que a gente dá conta de escolher um portfólio de projetos adequado para o cumprimento dessas metas? É disso que a gente está falando aqui, né? É de fazer uma seleção adequada dos projetos para aquele portfólio, de forma com que o resultado após um determinado ciclo seja o atingimento desses objetivos estratégicos. Então a gente não está focado, quando a gente pensa no portfólio, na execução do projeto em si, mas na coordenação, no pensar estrategicamente quais são os projetos que a gente vai trazer para dentro daquele portfólio. E uma coisa muito importante que a gente tem que levar em conta é que a gente está sempre lidando com pessoas, né? A gente está trazendo para dentro desse contexto uma série de partes interessadas, stakeholders, se vocês preferirem esse termo, que influenciam a execução e a própria seleção desses projetos, né? Então a gente tem questões políticas por detrás, a gente tem questões humanas, culturais, né? Vamos lembrar que a gente está falando aqui de estratégia, mas tem uma frase que é muito comum, que a cultura come a estratégia todo dia no café da manhã, né?
tem uma cultura por detrás daquilo que a gente precisa gerenciar. Quando a gente está falando de um escritório de projetos, por exemplo, que vai gerir um determinado portfólio, a gente tem uma cultura organizacional que precisa ser respeitada e um processo de gestão de mudança que precisa ser levado em conta para o atingimento dos objetivos finais. Então, quando a gente fala desses stakeholders, das partes interessadas, são elas que vão definir, em última parte, como funciona o nosso escritório de projetos. Nosso escritório de projetos vai dar certo se eu trouxer a visão dos stakeholders. O que as pessoas esperam daquele escritório? Qual é o tipo de apoio que é necessário a gente obter? Qual é o tipo de planejamento? Qual é o tipo de técnica, de modelos de gestão que a gente vai utilizar para aquele projeto? Isso precisa ser construído, porque qualquer implementação de técnicas ou de tecnologia se dá dentro de uma construção social, dentro de grupos que interagem e pressionam aquela técnica para seguir para um ponto ou para outro. E aí qualquer portfólio vai dar certo se eu tiver as pessoas certas no local certo. Se eu tiver a pessoa errada ali ou deixar de ter a pessoa certa, não vai dar certo. E se eu tiver também as pessoas sem entender quais são os papéis que elas vão desempenhar naquele projeto ou na gestão daquele portfólio, também não vai dar certo. Então, repara, tem muita comunicação por detrás disso, né? Tem muito alinhamento de entendimento para isso poder dar certo. Quando a gente vem para a realidade, por exemplo, da administração pública, como é que a gente linka isso com a questão da estratégia? Na administração pública a gente vai ter a estratégia federal para o desenvolvimento, vai ter os diferentes instrumentos relacionados ao orçamento, vai ter as políticas, os planos nacionais, setoriais e regionais para desenvolvimento e o planejamento estratégico, enfim, das instituições. Então, o planejamento estratégico da Marinha do Brasil certamente está alinhado ao planejamento estratégico do governo federal, que diz o que vai ser o nosso país, aonde a gente quer chegar, qual é a nossa visão para os próximos anos. E a gente precisa fazer esse alinhamento. Dessa estratégia organizacional é que vem o portfólio, vem o conjunto de programas. Então, no planejamento da Marinha, certamente tem uma série de metas a serem cumpridas e eu vou escolher os projetos em alinhamento com essas metas, né? Os projetos têm que alimentar essas metas porque ao final de um determinado período, essas metas precisam estar cumpridas. E aí eu vou conseguir observar uma série de projetos a serem executados com recursos compartilhados ali por detrás, com quem são as pessoas, com qual é aquele ecossistema envolvido no desenvolvimento daquele projeto, para de fato gerar as sinergias possíveis, porque quando a gente gera sinergia, a gente economiza recurso e naturalmente a gente consegue fazer mais, ter mais projetos. Tudo isso se dá também dentro de um ambiente que faz os projetos também serem revisados, acompanhados. A gente precisa ver se os projetos de fato estão entregando o valor que a gente objetivava que ele entregasse no final. Quando a gente vai para determinados setores, como por exemplo o setor de tecnologia, a própria metodologia de gestão de projetos sofreu mudanças fortes nas últimas décadas. Por quê? Porque a gente tinha o escopo antes muito bem definido e aí se percebe que o escopo hoje em dia não é algo mais tão claramente definido no primeiro momento. Aí você vai para metodologias ágeis, onde o escopo do projeto é revisitado diversas vezes durante a execução daquele projeto, porque se a gente está tratando de um ambiente muito dinâmico, um ambiente tecnológico certamente tem esse dinamismo, a gente precisa ver se o que a gente está fazendo ainda faz sentido. Determinados investimentos, determinados projetos já não terão essa natureza porque certamente são projetos de mais longo prazo e a gente entende que, apesar de certamente eles precisarem de alguma revisão, não é uma revisão tão constante quanto num projeto, por exemplo, de sistemas de informação. O contexto é um contexto onde a gente tem orçamentos cada vez mais curtos, prazos cada vez mais ínfimos, né? As coisas sempre com uma pressão muito forte para serem executadas de uma forma muito rápida
tecnologias em constante transformação, e o fato é que a gente acaba tendo 32% das empresas só conseguindo entregar projeto com a qualidade esperada, no tempo certo, com o custo previsto. A gente brinca que qualquer projeto é obra de igreja, né? Dura muito mais do que a gente pensava antes e acaba consumindo mais recursos do que a gente imaginava. Mas, se a gente está falando aqui de esses 32% foi uma pesquisa realizada por uma das grandes 4 empresas de consultoria do mundo, numa amostra de 1.500 empresas. 32% dentro de empresas grandes, né, que têm uma capacidade de gestão muito forte. Então, se a gente pensar em outro tipo de instituição, instituições pequenas, por exemplo, esses 32% certamente vão para uma taxa muito inferior. Então, quando a gente está falando de gestão de projetos, o que a gente está vendo? Que necessidade que esse projeto está atendendo, né? Então, até para analisar o portfólio, a gente vai analisar com base quais são as necessidades que esse projeto supre. O que a gente precisa fazer para enfrentar essa necessidade, né? Basicamente é isso. Eu tenho uma necessidade, eu tenho algo a ser construído para aquilo. Como é que eu vou fazer isso? Então, qual o objetivo do projeto dentro desse contexto? Como é que o projeto vai fazer isso, né? Como é que eu atinjo? E isso parecem conceitos muito simples, mas a complexidade está no simples, né? Porque quando a gente olha como fazer, existe uma série de possibilidades. E aí são escolhas que a gente vai fazer. Cada escolha tem a sua renúncia por detrás dela e a gente está seguindo um determinado caminho para aquilo. Como é que eu consigo ver que o objetivo foi traçado, que eu consegui atingir aquele determinado objetivo? Então, a própria métrica por detrás do sucesso do projeto, que precisa ser estabelecida a priori, ela precisa ser uma métrica alinhada a essas necessidades, né? Uma métrica honesta, justa, que avalie efetivamente o projeto desenvolvido. E com bem, então, no final, a gente avalia se o projeto chegou lá ou não chegou lá. Nesse slide, eu só quero trazer para vocês a visão de que a gente também precisa do processo de encerramento do projeto, né? Pensa num projeto militar de desenvolvimento de uma determinada tecnologia. Após a conclusão daquela tecnologia, após o êxito daquele projeto, certamente existe uma fase, às vezes longa, de desmobilização, né? Foi construído um determinado escritório em algum lugar para aquele projeto ser executado, tem uma planta tecnológica ali por detrás, depois a gente precisa desmobilizar isso. Então, a própria desmobilização, o próprio encerramento precisa estar dentro dessa visão do projeto. E todo projeto vai envolver uma série de competências, né? Competências contextuais, como, por exemplo, os aspectos legais, o marco legal dentro daquele projeto que vai ser desenvolvido, o acesso à tecnologia que efetivamente nós temos ou não temos, competências técnicas, que são os requisitos dos